Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui de Código de Processo Penal, nossa aula de número 6. Estamos aqui para falar sobre as testemunhas no processo penal, certo? Mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Arcângelo, estamos aqui para mais uma aula de processo penal e vamos lá, artigo 202 em diante. Pessoal, temos playlists aqui no nosso canal, português, raciocínio lógico e várias outras matérias, você que se prepara para o concurso de oficial de justiça. Os artigos que nós estamos gravando no presente momento, estamos gravando pensando no concurso de oficial de justiça TJ 2023. Se você quiser adquirir os PDFs de direito processual civil, direito processual penal, é bem baratinho, cada um deles custa R$ 9,90. Entre em contato no nosso e-mail, explica isso direito, concursos@gmail.com. A gente passa aí para vocês a chave Pix, é bem fácil. Por que é interessante ter o PDF? Porque com ele você tem não apenas o texto da lei, mas você tem também os comentários que são feitos e que podem ser muito úteis para que vocês entendam, como vocabulário, etc. Principalmente para quem não é da área do direito, né? Falando das testemunhas, o artigo 202 diz o seguinte: toda pessoa pode ser testemunha. Veja, ele não exclui ninguém de ser testemunha, né? Ele fala que qualquer pessoa pode ser testemunha. Pode ser brasileiro, não ser brasileiro, não é? Qualquer pessoa. Artigo 203 diz assim: a testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade no que couber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Pessoal, eu tenho umas críticas aqui mesmo, porque eu sou professor, né, de língua portuguesa aqui dos cursos de vocês. Essa daqui é uma redação, tá vendo? Que não recomendável, né? Repare, ela vai da maiúscula até o ponto final, isso tem apenas um período. O que é um período? Da maiúscula até o ponto final, não é? Não, todas as orações que estão aqui dentro são separadas por vírgula. E aí fica um texto muito embolado. A interpretação pode, não neste artigo, né, mas em outros artigos de lei, deixar a compreensão bastante questionável, duvidosa, certo? Então, há uma sugestão aqui, né? Eu vou gravar uma aula de língua portuguesa falando exatamente sobre o uso de vírgula e vou utilizar este artigo para isso. Olha uma redação, ó, reescrevendo esse artigo. Veja como fica melhor. Nós temos agora 3 períodos, ó, da maiúscula até o ponto final, que termina em trabalho. Depois, além e até em elas. E depois de a testemunha até credibilidade. Ou seja, nós temos um parágrafo composto de 3 períodos. Períodos aqui vai dar maiúscula ao ponto final. Aqui nós temos um parágrafo composto de apenas um período, e isso dificulta, prejudica a compreensão. Veja como ficou mais fácil. Olha, a testemunha deve, de maneira solene, comprometer-se a falar a verdade sobre o que sabe e for questionada, fornecendo informações como seu nome, idade, estado civil, endereço, ocupação e local de trabalho. Além disso, deve informar se possui algum parentesco com as partes envolvidas, especificando o grau de parentesco ou qualquer outra relação com elas. Ponto. A testemunha também deve relatar o que sabe, sempre explicando as bases de seu conhecimento ou as circunstâncias que garantam a sua credibilidade. Ou seja, é uma redação mais fluida, ela dá tempo para que quem está lendo separe as informações, enquanto que nas vírgulas aqui esse papel de separar fica difícil. Então, olha só, 3 parágrafos. A testemunha deve, de maneira solene, formalmente falando, se comprometer a falar a verdade sobre o que sabe
e o que lhe for perguntado, fornecendo informações. Olha as informações: nome, idade, estado civil, endereço, ocupação e local de trabalho. Ponto. Olha agora. Além disso, deve informar se possui algum parentesco com as partes envolvidas, especificando qual o grau de parentesco ou qualquer outra relação, né, de amizade ou de intimidade. Terceiro ponto. A testemunha também deve relatar o que sabe, sempre explicando as bases de seu conhecimento ou as circunstâncias que garantam a sua credibilidade. Veja, a maneira como ela deva dar o seu testemunho e as informações suas que são necessárias. Ela deve informar o seu grau de parentesco e também relatar o que sabe, sempre, né, garantindo aí, transmitindo a informação em que se baseia o conhecimento que ela tem. Veja que fica muito mais fácil de entender. Esta é, inclusive, uma sugestão aqui de estudo para vocês. Na medida do possível, é interessante que vocês reescrevam, tentem entender o que está realmente sendo falado. Lembra que eu falei das revisões sucessivas? Então, numa primeira revisão, você pode reescrever o que você entendeu. Numa terceira revisão, você pode usar palavras-chave, não é? Numa quarta, você pode fazer um mapa mental para lembrar, né, sobre o depoimento das testemunhas, mas não apenas de um artigo, mas de todos os artigos que falam sobre testemunha. Isso é estudo. E numa outra etapa, fazer exercícios, né, sobre esses artigos. Lembrando aqui, ó, no PDF desse de Código de Processo Penal, vai também questionários a cada bloco aí de artigos para ajudar vocês, tá bom? Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, ou seja, não é por escrito, é oral, certo? As partes perguntam, o juiz repassa a pergunta se for o caso e a testemunha responde. Não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Ó, a gente vai ver depois, viu, pessoal, que no caso de surdo-mudo é o oposto, é por escrito que deve ser feita a inquirição da testemunha, tá? A portadora de surdez. Parágrafo único. Não será vedada, não será vedada, ou seja, não vai ser proibida uma breve consulta a apontamentos. Por quê? Ele diz que o depoimento é prestado oralmente e não é permitido a testemunha trazer por escrito tudo que ele vai falar, mas ele pode olhar alguns apontamentos, observações que ele fez para se lembrar a ordem, né, do que ele tem que falar. Artigo 218. Se regularmente intimada, salta do 208 para 204, né, para o 208, porque o edital do concurso de oficial de justiça pede apenas esses artigos, tá? Então a gente está gravando essa aula por conta de oficial de justiça. E aí vocês que estão estudando aí para oficial de justiça, eu não gosto muito de interromper uma aula para fazer esse tipo de questionamento, mas aí, pessoal, gostando do curso, sendo proveitoso, repare, a gente vai melhorar à medida que nós vamos postando aqui os nossos cursos. Lembrando vocês que este edital é para o concurso de oficial de justiça do TJ São Paulo 2023 no interior do estado de São Paulo. Mas há uma necessidade de oficiais de justiça na capital, né, e grande São Paulo, muito grande, certo? Então o tribunal deve logo a seguir soltar um edital para oficial de justiça da capital, que deve ter muita vaga, talvez até mais do que no interior. Continue estudando aqui com a gente vai melhorar cada vez mais, vamos ter as matérias completas aqui para vocês, vamos ter disponibilidade de mais questionário, mais treinamento, a gente precisa de tempo e claro, a gente começou aqui o nosso canal por conta do concurso de oficial de justiça. Então somos jovens ainda, apenas 2 meses aqui praticamente de canal, trabalhando nele propriamente dito. Apesar de a gente ter experiência de mais de 20 anos em cursos preparatórios presenciais para concurso público, tá? Espero que vocês tenham gostado. Diz aí como é que vocês têm estudado, o que vocês têm sentido falta na preparação de vocês.
Também dá um recado para vocês que aqui no nosso canal, acompanhe as playlists. Curso de português nosso, pessoal, é um curso que não é pontual, é um treinamento em língua portuguesa. Então, cogitem aí de fazer o curso completo de gramática, até por conta do próximo concurso de oficial de justiça ou de outros concursos. Por quê? Terminando o oficial de justiça, a matéria, a gente vai continuar atualizando tudo, mas a gente começa a trabalhar Polícia Civil, outros concursos também que possam ser de interesse aí de todos vocês, tá certo? Divulguem aqui o nosso canal, é totalmente gratuito, até onde é do meu conhecimento, onde você pode encontrar a maior parte das matérias totalmente gratuita é aqui no nosso canal, é a nossa missão, nosso objetivo. Deixa aí o seu like, seu gostei, compartilhe, deixe sempre o seu comentário, isso ajuda muito o canal, né? Então, 218 diz: se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, ou seja, um atestado médico, alguma coisa, né, que comprove a impossibilidade de estar presente, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação, ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública. Veja, pessoal, é o que realmente acontece, a testemunha falta e o juiz ordena que o oficial de justiça a conduza coercitivamente, podendo solicitar o auxílio da força pública, ou seja, da polícia, para conduzir a pessoa à força, se for o caso, tá? Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-lo ao pagamento das custas da diligência. Veja, pessoal, que isso daqui é uma redação do artigo dada por uma lei, né, de 1977. Esse artigo 453 ele já foi revogado, né? No lugar dele está o artigo 458. Esse 453 e também o 458 atualmente, ele faz parte da parte especial, que é o Tribunal do Júri. E lá, então, como está revogado o 453, em seu lugar, ó, o 458, que diz o seguinte: se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, juiz-presidente é porque no Tribunal do Júri, quem preside, né, o Tribunal do Júri, que tem o conselho de sentença, que são 7 jurados, é o juiz, que é chamado de juiz-presidente. Sem prejuízo da ação penal pela desobediência, ou seja, o juiz pode condená-lo, ok, a aplicar uma multa. Essa multa, a gente vai ver, está lá no 436, que é de 1 a 10 salários mínimos. Está aqui, ó, no parágrafo 2º do 436. Então, aquilo que era previsto no 453, agora é no 458. A multa é de 1 a 10 salários mínimos a critério de juiz, de acordo com a condição econômica aí do próprio jurado. Quando ele fala jurado, mas aqui estamos falando de testemunha, de acordo com a cabeça do juiz, o que ele entender serem as condições financeiras da testemunha. E olha que fala, sem prejuízo da ação penal por desobediência. Por quê? Desobedecer uma ordem judicial é crime. Então, olha, aqui também no 219 fala sem prejuízo da ação penal por crime de desobediência. Tá certo? Então, a testemunha faltosa, condução coercitiva, pode ser por polícia, né, ou por oficial de justiça, que pode requisitar a força pública. Certo, então? Ótimo. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Então, olha só, qualquer um pode ser ouvido, mesmo que esteja doente, enfermo e não possa se transportar. Nesse caso, caberá então o juiz ir até o local onde ela se encontra, se for o caso. Não é? Artigo 221. Se vocês perguntarem, pessoal, se isso aqui é comum acontecer, os juízes saírem, né, da sede do foro, não é. Não é comum. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, veja que aqui, exceção, testemunha, né?
Devido ao cargo ocupado por algumas figuras públicas, então é deferida, né, uma certa uma deferência a esses cargos. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, deputados federais, ministros de Estado, né? Ministro da Justiça, ministro da Educação, etc. Os governadores dos estados e territórios. Território não existe mais, né? Mas a Constituição prevê que possa existir. Os secretários de Estado, então, o secretário de Estado, pessoal, no estado de São Paulo, tem lá o governador Tarcísio, certo? Ele nomeou os seus, entre aspas, ministros, que são chamados de secretários de Estado, né? É o secretário da Educação, o secretário de Educação e Cultura, enfim. Prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas e do Estado, do Distrito Federal, bem como o Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local... Não existe mais Tribunal Marítimo, viu, pessoal? Isso aqui é coisa da redação de 1959. Serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustado entre eles e o juiz. Então, presidente, vice-presidente, todo esse pessoal aqui, membro de poder. Pessoal, os únicos cargos eletivos que ficam fora dessa deferência são os vereadores, tá bom? Então, pensa assim, ó, todos os cargos eletivos prestarão o seu depoimento como testemunha em local, ou seja, não precisa ser no fórum, dia e hora previamente ajustado entre eles e o juiz, ou seja, presta atenção, todos os cargos, menos quem? Quem, pessoal? Vereadores, isso mesmo. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes deferidas, né, ou seja, permitidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício, ou seja, vai lá um ofício para eles. Então, ó, reparem, presidente, vice-presidente da República, Senado, a Câmara dos Deputados, os deputados federais e os membros do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Poder Executivo, presidente e vice-presidente. Poder Legislativo são os deputados federais e senadores e também os membros do Supremo Tribunal Federal. Eles poderão prestar o seu depoimento como testemunha por escrito e as perguntas são encaminhadas a eles por um ofício, tá bom? Parágrafo 2º, né, pessoal? Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. O militar, principalmente internado, né, em batalhões e tudo mais, devem ser requisitados à autoridade superior, certo? Que vai autorizar a presença deles. Os funcionários públicos, aos funcionários, né? Aplicar-se ao disposto do artigo 218. Ok? Ó, o 218 aqui, ó. Regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer, o juiz poderá requisitar a autoridade, tá bom? Então, o funcionário público aplicar-se ao artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e hora marcados. Veja, ele quer dizer o seguinte: tem obrigação os funcionários públicos de comparecerem em juízo para prestar o depoimento. Se não comparecerem, poderão ser conduzidas coercitivamente. Agora, para que não seja uma surpresa e um prejuízo ao serviço público, será comunicado, mediante a expedição de um mandado, e comunicado ao chefe da repartição em que esses funcionários servem, né, ou trabalham, com indicação do dia e da hora marcados, para que o chefe da repartição pública possa suprir a falta daquele funcionário naquele dia, tá bom? Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz, ou seja, em outra comarca, será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim a carta precatória com prazo razoável intimada das partes. A questão é a seguinte: a testemunha mora numa outra comarca. Vai fazer a testemunha as suas próprias expensas, ou seja, vai fazer ela gastar
Talvez ela tenha que se deslocar por dezenas, centenas, milhares até de quilômetros? Não, então. O juiz que está pedindo essa oitiva encaminha uma carta precatória ao juiz onde mora a testemunha e lá com, evidentemente, as peças do processo para que o juiz que vai fazer a inquirição da testemunha saiba o que ele deve questionar, ok? E vai ouvir essas testemunhas lá. É facultado aos advogados da parte, tudo mais, eles vão ficar sabendo e se dirigirem até o local para participar da audiência. Agora, hoje em dia, pessoal, principalmente como é facultado a inquirição de testemunha por videoconferência, é muito mais fácil, né? A única coisa que vai para outra comarca é um mandado, que inclusive é transferido por meio eletrônico atualmente, para que se intimem as testemunhas a comparecerem, por exemplo, virtualmente, fornecendo e-mail, número de celular, para encaminhar o link de participação da audiência. E se a testemunha lá na outra cidade não tem celular com câmera, boa conexão à internet, ou seja, não tem os requisitos tecnológicos, então ele será intimado a comparecer na sede do juízo, lá da comarca onde ela reside, e lá será disponibilizado numa sala, computador com câmera, microfone e o que for necessário, né? E ela vai ser intimada até comparecer alguns minutos antes para esses preparativos, certo? Quando o pedido era expedido, hoje, atualmente não é enviada uma carta precatória, tá? Atualmente o juiz, quando ele quer que um oficial de justiça da outra comarca intime a testemunha que está na outra comarca, ou o réu, ou né, seja lá quem for, o juiz, nós temos hoje as centrais de mandados compartilhada. Então, diretamente do cartório do juiz, né, que vai presidir essas audiências, vai sair o mandado. Esse mandado cai na central, no setor, né, SADM, para que caia lá, para que um oficial de justiça da comarca onde mora o réu ou a testemunha possa ser intimado. Então, nem precisa de carta precatória mais. Mas aqui está falando sobre a carta precatória. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Ou seja, a instrução, pessoal, é audiências que tenham que ocorrer. Então, o que puder não vai interromper até ouvir aquela testemunha. Vai continuar, todo o processo de instrução do processo vai continuar. Parágrafo 2º. Findo o prazo, ou seja, terminado o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Ou seja, fim do prazo marcado, certo? Poderá juntar-se o julgamento. O que é prazo marcado? Terminado o prazo marcado para a oitiva da testemunha lá na outra cidade, né? Poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Ou seja, ouviu a testemunha que tinha que ouvir? Ótimo. Ela não foi devolvida ainda, não tem problema. Continua a oitiva das outras testemunhas, do que tiver que ser realizado na comarca, e quando for devolvido lá a oitiva da testemunha realizada na outra cidade, junta no processo, tá? Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, a oitiva da testemunha pode se dar no meio da audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas outras testemunhas, o próprio réu e até dado o julgamento. Ou seja, agendada uma oitiva no mesmo dia da instrução do processo que ocorre na outra cidade. Como vai se dar por videoconferência, né, não tem até menos prejuízo fazendo isso. Artigo 222-A diz que as cartas rogatórias. Pessoal, nós temos 3 tipos de carta: precatória, rogatória e de ordem. Carta precatória é quando um juiz pede para um juiz de uma outra comarca fazer uma intimação, uma oitiva de uma testemunha, expede uma carta precatória. Quando um tribunal, isso é horizontal então, né? De juiz para juiz. Quando um tribunal solicita a um juiz
um juiz que está subordinado a ele. Para realizar um determinado ato, a carta não é precatória, se chama, desculpa, nesse caso de tribunal para juiz, a carta se chama de ordem. Ou então o tribunal vai dar uma ordem para o juiz realizar. Agora, quando um juiz de um país, de um tribunal, vai solicitar que um outro país realize alguma coisa, alguma diligência, será expedida uma carta rogatória. Essa carta rogatória, ela passa pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai até o Itamaraty, né? Relações Exteriores, faz a tradução, encaminha lá para o órgão competente do outro país, depois volta pela mesma via, enfim. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto para o primeiro e segundo artigo 222, tá? Parágrafo primeiro e segundo do 222. Petição de carta dependerá de instrução criminal, bababá, ou seja, o que nós já vimos, certo? Artigo 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, ou seja, a língua portuguesa, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á de conformidade com o artigo 192. Está aqui o 192 para vocês. Ó. O interrogatório do mudo, do surdo-mudo será feito pela seguinte forma. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Ele é surdo, mas fala, apresenta por escrito e ele responde oralmente. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente e respondendo por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo ele dá a resposta. Enfim, creio que é fácil a compreensão, né, pessoal? Artigo 224. As testemunhas comunicarão aqui ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. A testemunha comunicarão ao juiz dentro de um ano, ou seja, uma vez intimada a testemunha, se ela ainda estiver vinculada ao processo ou prestar algum depoimento, e dentro de um ano, se ela mudar de endereço, ela tem que comunicar. Se passou de um ano que ela foi ouvida, ela não precisa atualizar mais o endereço, então não cabe mais a ela esse compromisso, tá? Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou velhice inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal, ou seja, quando vai ocorrer a oitiva das testemunhas, etc., já não exista, o juiz poderá, de ofício a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Pessoal, acontece o seguinte, aqui seria o que a gente chama de produção antecipada de provas. Imagine que, por exemplo, a testemunha de um crime é uma pessoa muito idosa, muito doente, que pode vir a falecer. Existe uma ordem para ouvir as testemunhas e o processo tem que esperar aquele momento certo em que essas testemunhas são ouvidas. Primeiro é ouvida a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa, por fim que se ouve o réu. Mas vamos imaginar que a testemunha de defesa ela seja muito doente ou muito idosa. As partes, né, podem então, o advogado, pedir a oitiva dessa testemunha antes das outras, invertendo a ordem dessa oitiva, que a ordem normal seria a testemunha de acusação primeiro, para que não haja um prejuízo maior ao processo devido à situação de enfermidade ou de no futuro ela não possa estar presente e prejudicar então todo o processo penal. Bom, como eu disse para vocês podem ter acesso aos PDFs, tá vendo? Ó, tem questionário também, tá? É legal, tem os comentários. Na próxima aula a gente vai falar da busca e apreensão, que já salta lá para o artigo 240. Vocês viram que essa questão da oitiva de testemunha, pessoal, o que na minha opinião tem de interesse para quem vai prestar concurso de oficial de justiça? O maior interesse é a condução coercitiva, né, que poderá se dar com o auxílio da força pública, que é a força policial. Mas, evidentemente, é bom que se conheça
esses artigos, quais são as questões das testemunhas, porque isso é bastante útil e pode cair, evidentemente, no concurso. Já o capítulo 11, que é o da próxima aula, busca e apreensão, não tenha dúvida que realmente é muito pertinente para o concurso de oficial de justiça. Eu vou ficando por aqui, deixa aí o comentário de vocês sobre aí como é que vocês estão se preparando, o que vocês têm achado aqui do nosso canal, que é novo. Eu já falei isso no meio do vídeo, mas quero falar aqui no final, abrir um canal de comunicação, que essas informações que vocês prestam para a gente, essa interação, é legal, interessante, a gente vai criando um vínculo também. Peço a vocês que ajude aí o crescimento do canal, porque, ó, lembrem, eu falei para vocês, vai sair concurso de oficial de justiça para a capital. Então, mesmo que você não seja aprovado nesse do interior, e eu espero que seja, continuem os seus estudos. Não fica pensando que não é para vocês, não, tá? Nós temos nas nossas playlists que a gente está gravando enquanto vocês estão estudando. Mas para o próximo já vai estar muito, ou quase tudo gravado. O que a gente vai fazer? A gente vai aprimorar ainda mais os materiais. Vamos disponibilizar outras aulas comentando sobre assuntos mais específicos, porque a gente vai ter tempo para fazer isso saindo no novo edital para a capital. Continue acompanhando aqui no nosso canal. Vocês que também chegaram aqui de outros concursos, ou você que chegou por causa de oficial de justiça, mas vai prestar outros concursos, de repente, investigador, polícia civil, mas não apenas isso, pessoal. Tem vários concursos interessantes. Olha, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo para o interior deve sair o ano que vem. Tem Tribunal de Contas do Estado, sempre tem concurso também. A promotoria, tem oficial de promotoria, agente de promotoria que está devendo, está para sair. Sem falar tribunais de justiça de outros estados, tá bom? Acompanhe aqui o nosso canal, vamos sempre disponibilizar as aulas integralmente para vocês, tá certo? E cogitem também, principalmente português, né, pessoal? É tão baratinho. Olha, eu acho que se vocês comprarem todo o material em PDF que a gente está produzindo, você não gasta nem R$ 60, tá? Português, toda a legislação. Para o próximo concurso de oficial de justiça, aí então a gente vai estar com todo esse material e aí a gente vai começar a elaborar mais materiais de treinamento, de exercícios, olha, vários recursos para vocês. Contar com a audiência de vocês, agradeço muito aí essa caminhada juntos aí com uma aprovação. Não é isso, pessoal? Abraço aqui do professor Arcângelo, firmes e fortes aí, tá? Abração. Tchau, tchau.